Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, nós iremos estudar a fisiologia das angiospermas. O que seria fisiologia? Fisiologia quer dizer função. Então, nós iremos estudar agora como é que ocorre a organização e a função dos órgãos nas plantas, em especial nas angiospermas. Nós iremos ver três processos: transporte de água, o transporte de compostos de carbono, nutrição mineral, nós iremos ver a parte dos hormônios e, por último, a questão dos movimentos, do tactismo. Como ocorre a condução de água pela planta? A água ela é absorvida pela raiz, porém ela é absorvida de duas maneiras. Ela pode entrar por dentro das células, certo? Ela pode passar por dentro da célula por um processo de osmose. Então, aqui está o pelo da raiz, isso aqui é uma raiz. E aí você está vendo um corte transversal, você está vendo por cima. Então, a água ela segue esse fluxo aqui das linhas vermelhas até chegar nos vasos condutores, o xilema, que irá transportar a água. Ou ela pode usar um segundo percurso. O segundo percurso é ela passar por entre as células até chegar no vaso condutor. Qual é a diferença? Entre uma célula e outra, existe uma parede celular. Quando ela usa esse percurso por dentro da célula, ela passa por pequenas aberturas chamadas de plasmodesmos. Quando ela passa entre as células, ela passa por um espaço que existe que nós chamamos de interstício. Veja essa região aqui chamada de endoderme. Entre a casca e a endoderme existe uma faixa chamada faixa de Caspari, e muitas das vezes impede a entrada de água. Por isso que a água na raiz ela só entra ou por entre as células, plasmodesmo, por essa via, ou utilizando os espaços entre uma célula e outra. Quando chega nos vasos condutores, quando chega lá no xilema, a água ela tem que sair da raiz pelo xilema até a folha. Então veja como ocorre isso, é o processo de transporte. Lembrando que a água está no solo, ela é absorvida pelas raízes até chegar aqui no xilema. Quando chega no xilema, a água ela segue um padrão que nós chamamos de pressão positiva e coesão. O que seria isso? As moléculas da água elas estão presas uma na outra por um processo de coesão. E elas também se prendem na parede do vaso condutor por um processo de adesão. Então, à medida que uma molécula de água sobe, ela puxa as demais. Porém, essa subida é determinada por uma pressão. A pressão é feita aqui no solo e empurra as moléculas da água. Daí o nome de pressão positiva do xilema, ou pressão positiva da raiz. Então, quando ela empurra a molécula da água por um processo de osmose, por um potencial hídrico, então a molécula de água que se encontra aqui, ela vai empurrando as demais, até chegar na folha. Quando chega na folha, existe também os estômatos, que são as aberturas que se encontram na folha, de onde vai entrar oxigênio, assim como sair oxigênio, e de onde vai entrar o CO2. Quando esses estômatos, essas aberturas se abrem, eles também liberam água através da evaporação. Então, a evaporação ela está puxando as moléculas de água. Então, veja que nós temos uma pressão no solo e uma pressão na folha, onde a folha está puxando as moléculas de água. Então, esse processo de empurrar as moléculas e as moléculas estarem unidas por coesão e elas saírem também através da evaporação, é que faz o transporte da água. Esse transporte é unidirecional. Ele sai da raiz até a folha. Lembrando que na raiz ocorre a absorção da água, no caule ocorre o transporte da água e na folha ocorre a evaporação, a saída da água. Esse processo ele é conduzido pelo xilema. Então, é o xilema que faz esse transporte da água. Porém, algumas plantas têm algumas adaptações, seja para viver em um ambiente seco ou para viver em um ambiente que tem muita água. As plantas que vivem em ambiente seco, nós chamamos de xerófitas. São aquelas que vivem na caatinga e no deserto. Para sobreviver nesse ambiente, a planta tem que ter adaptações para evitar a perda de água. Quais são? A primeira é espinhos. Lembre que espinhos são folhas modificadas para evitar a perda de água. Então, essas plantas elas substituem as folhas por espinhos.
Se não tem folha, não tem transpiração. Se não tem transpiração, não tem perda de água. Outra é a perda das folhas. Algumas plantas que têm folhas, em uma época que está faltando muita água, na época seca, elas derrubam todas as suas folhas. Se não tem folha, não tem transpiração, não tem perda de água. E a outra é os estômatos em cavidades. O que seriam os estômatos? São aberturas que se encontram na folha para fazer a troca gasosa. Porém, ao mesmo tempo que faz a troca gasosa, ocorre a perda de água. Então, se esses estômatos eles estão dentro de pequenas aberturas que nós chamamos de cavidades, quando ocorre a abertura deles para fazer a troca gasosa, evita a perda de água. Então, essas são as adaptações que você encontra nas plantas xerófitas. Plantas que vivem em ambientes secos. Plantas que vivem em ambientes com muita água, nós chamamos de plantas higrófitas. Aqui já é diferente. Aqui elas têm que liberar água, porque se elas ficarem com muita água, elas vão ter um problema. Quais são as adaptações? Folhas delgadas. Quando as folhas são delgadas, fininhas, elas podem fazer uma transpiração maior, então elas perdem mais água. Como o ambiente tem muita água, perder água não é problema. Folhas com cutículas finas. A cutícula é uma camada de óleo que tem na folha. Essa camada de óleo evita a perda de água. Como esse ambiente tem muita água, a cutícula, essa camada de óleo é bem fininha, porque aí é para justamente não evitar a perda, e sim fazer com que a planta perda mais água para evitar que ela fique com muita água no seu corpo. E os estômatos na superfície inferior das folhas. Na verdade, as plantas higrófitas têm muitos estômatos, elas estão sempre transpirando. Então, o ambiente higrófito, aí nós temos o pantanal, nós temos os pântanos, nós temos plantas que vivem em ambientes alagados. As plantas que vivem nas florestas úmidas, como as florestas tropicais, a maioria delas são plantas higrófitas. Como ocorre agora a condução do carboidrato? Lembrando que nós estudamos a condução da água. Agora nós vamos ver a condução do carboidrato. Quando eu falo em carboidrato, eu estou falando em seiva orgânica, eu estou falando no açúcar. Então, diferente do xilema, o carboidrato ele não é em uma única direção. O carboidrato transportado pelo floema, aqui as setas em azul, veja que ele segue tanto as direções para a raiz, segue tanto direção para a folha, tanto a direção para o fruto. Então, o carboidrato transportado pelo floema não é unidirecional. Ele vai ser transferido para onde a planta precisar. O transporte é feito pelo floema e ocorre da seguinte forma. O carboidrato ele é produzido nas folhas pela fotossíntese. Nós chamamos essa região de produção de carboidrato de fonte. E ele é transferido para o órgão que precisa dele. Pode ser um fruto, uma raiz, uma folha, um caule. Nós chamamos isso de dreno ou receptor, aquele que vai receber o carboidrato. Então, essas bolinhas em vermelho são carboidrato. Uma vez produzido na fonte, na folha, ele é jogado para dentro do floema, utilizando proteínas que nós chamamos de bombas, utiliza energia, então o transporte dessa substância é ativo. Ele passa para dentro do floema e, utilizando esse transporte de bombas, que são proteínas que fazem o transporte, ele irá até a célula receptora, até o dreno. Então, o carboidrato ele é transferido da célula-fonte, ele é transferido de células-fontes que se encontram na folha para os drenos utilizando proteínas que nós chamamos de bombas. E o transporte é feito dentro do floema. O elemento essencial é aquele elemento químico que na sua falta ou na sua deficiência, ou seja, o elemento ele não tem em sua quantidade correta, seja para mais ou para menos, ele interfere no ciclo da planta. Veja essa imagem que tem aí de um ciclo de um feijoeiro. É colocada a semente do feijoeiro, nasce a plântula e depois forma planta, com todos os seus órgãos. A flor, as folhas, o fruto, a vagem com suas sementes. Vejam que, se em algum momento ocorre uma deficiência na formação de um desses órgãos, de forma que a planta não consegue formar ou completar o seu ciclo, então indica que nesta planta, nessa situação, ela está na falta de um elemento essencial. Aos que irão fazer a prova do Enem, se liguem em um termo que pode cair referente a elemento essencial. É chamado de elemento limítrofe ou substância limítrofe. Veja que o nome é limítrofe.
indicando que é uma substância, um elemento que necessita em uma determinada quantidade, uma quantidade limite. E no aumento desse limite ou numa diminuição desse limite, a planta irá sofrer. Então se ligue nesse termo, elemento limítrofe, elemento essencial. Como o próprio nome diz, nutrição mineral. É porque os elementos que irão nutrir a planta, eles estão contidos no solo. Então a planta precisa retirar esses elementos do solo e precisa ser absorvido pela sua raiz para que ela possa ter contato com esses elementos. Esses elementos são elementos químicos que estão na forma de íons. Nós dividimos esses elementos em dois grupos. O primeiro grupo chamado de macronutrientes e o segundo grupo chamado de micronutrientes. Com cuidado. Macronutrientes não se refere ao tamanho da substância, ao tamanho do elemento químico, mas sim refere-se à quantidade do elemento. Macronutrientes é porque a planta precisa desse nutriente em grande quantidade. Veja na nossa tabela ao lado quem são esses macronutrientes. O primeiro é o nitrogênio, depois o fósforo, o potássio, o cálcio, o enxofre e o magnésio. Esses são os principais macronutrientes. Lembre, elementos essenciais. O que acontece na falta de um desses elementos? Vamos começar com o nitrogênio. O que acontece na falta do nitrogênio? A nossa tabela tem uma coluna falando sobre deficiência. Veja aí ao lado. Na ausência do nitrogênio, a deficiência na planta será folhas amareladas. Olha que interessante, lembra lá do nosso problema do nosso agricultor? Crescimento lento, ou seja, você observa que a planta não está tendo o crescimento que deveria ter. E as folhas menores. Lembre, folha amarelada, folhas menores levam a deficiência aonde? Na fotossíntese. Lembra lá do nosso conteúdo do Enem, objeto de conhecimento, fotossíntese e respiração. Então se liga aí. No caso do fósforo agora, vamos ver a deficiência dele. Folhas velhas, com manchas pardas, gemas laterais dormentes, aquelas folhas que crescem lateralmente, e um atraso no florescimento. Atraso no florescimento lembra uma diminuição na produtividade, seja do fruto, do grão. Fósforo é importantíssimo. E agora vamos para o potássio. Veja uma deficiência no potássio. Clorose, depois necrose. A necrose é a morte, a perda, a queda da folha. Das margens e pontas das folhas. E uma diminuição do crescimento vertical, do crescimento em altura. Veja que esses três elementos, eles interferem diretamente no crescimento e na fotossíntese. Então, são elementos importantíssimos. Uma dica para você que irá fazer a prova do Enem: macronutrientes são elementos presentes no solo e que a planta absorve principalmente para formar suas estruturas básicas. Daí, quando o agricultor ele compra um fertilizante químico, na capa do fertilizante vem o seguinte símbolo: NPK. Ok? Esses aí são os macronutrientes. Vamos agora ver os micronutrientes. Como falamos anteriormente, enquanto que os macronutrientes a planta precisa em grande quantidade, os micronutrientes a planta irá precisar, mas em pequena quantidade. Agora, o excesso desses nutrientes poderá levar a problemas sérios na planta. O excesso e a falta. A planta precisa em pequenas quantidades. Vejam aí na tabela ao lado. O boro, o cobre, o ferro, o molibdênio, o manganês, o cobalto, o cloro. Esses são alguns micronutrientes. Com cuidado, o molibdênio, que na nossa tabela está como MB, o símbolo dele é MO. Então veja que os micronutrientes, assim como os macronutrientes, na sua falta e nesse caso, no excesso desse micronutriente, pode levar também a uma deficiência. Vamos ver aí a deficiência do boro. Na nossa tabela diz que a deficiência do boro leva a folhas novas que nascem deformadas e quebradiças. A raiz fica escura e as pontas grossas e ocorre a necrose, a queda, a perda da raiz. Em relação ao cobre, diz que as folhas novas ficam encurvadas. Ocorre a nevura principal ela fica saliente. E ocorre também a clorose e a queda das folhas. Veja que uma ausência desse micronutriente ou um excesso desse micronutriente leva a uma deficiência. Uma dica para você que irá fazer a prova do Enem. Todas as vezes que falar em micronutriente, lembre-se desse termo, cofator enzimático. O que é um cofator enzimático? Um cofator enzimático é aquele que auxilia a reação enzimática. Ele auxilia a enzima. Lembrando para você o que é uma enzima,
são proteínas que fazem o quê? Com que a reação ocorra mais rápido. Elas são chamadas de catalisadores biológicos. Então, na presença de uma enzima, a reação ocorre de forma mais rápida. Quando a enzima está ligada a um cofator, essa reação ocorre de forma mais rápida ainda. Então, os nossos micronutrientes, eles são cofatores enzimáticos. Eles auxiliam as reações enzimáticas. Agora, como é que ocorre a nutrição utilizando outros organismos? Nas raízes das plantas existem muitas bactérias e fungos. Acredita que 90% das plantas do planeta têm na sua raiz tanto fungo quanto bactéria. Isso foi uma questão de coevolução. Eles evoluíram juntos de forma que ocorreu um mutualismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a planta precisa da bactéria e do fungo e o fungo precisa da planta. A primeira relação é com bactérias. Algumas plantas, em especial as leguminosas, que são as plantas que têm vagem, como feijão, como a lentilha, elas têm na sua raiz uma associação com bactérias. Essas bactérias vão fazer um papel fundamental para essas plantas, que é o quê? Pegar o nitrogênio, lembra que nitrogênio é um macronutriente, a planta precisa em grande quantidade. Eles pegam esse macronutriente e convertem esse nitrogênio em uma substância que a planta vai absorver esse nitrogênio. Por quê? Porque a planta não consegue absorver nitrogênio da atmosfera. A planta absorve oxigênio e carbono, mas nitrogênio ela não consegue. Então, as bactérias fornecem para a planta nitrogênio. E o que é que as plantas fornecem para a bactéria? Açúcar, carboidrato, que é transportado lá pelo floema. Então, essa é uma relação muito importante para a agricultura. Se você bota fogo no seu solo, se você queima as plantas do seu solo, na maioria das vezes você mata essas bactérias. Quando você mata essas bactérias, as plantas que você vai colocar nesse solo que você fez uma queimada não vão desenvolver como deveria, porque as bactérias que pegam o nitrogênio do ar não se encontram mais lá. Consequentemente, você vai ter que colocar adubos para poder substituir esse nitrogênio das bactérias que você matou, fazendo as queimadas. Outra relação muito importante é as micorrizas, que é quando a planta tem na sua raiz fungo. Então veja aqui, ó, aqui é uma raiz e ao redor, essa parte amarelada, são fungos, que aqui está na cor azul. Esses fungos vão ter uma função fundamental. Vejam que eles abrem os espaços da célula. Consequentemente, eles aumentam a absorção de nutrientes e água. Então, quando a planta tem na sua raiz fungos, a absorção de água e de nutrientes é muito maior. Essa associação de fungos com plantas nós chamamos de micorrizas. Qual é a vantagem para a planta? É que o fungo aumenta a área de absorção de água e nutrientes para a planta. Porém, algumas plantas têm que se adaptar a ambientes que não têm água nem nutriente. Essas plantas têm adaptações para sobreviver, para obter os nutrientes. Veja só, plantas que vivem em solos pobres de nutrientes, elas usam outros organismos para poder extrair esse nutriente. Nós vamos ver o inquilinismo, o parasitismo e a predação. Veja esse exemplo aqui de planta que muitas das vezes nós encontramos em cima das árvores. Elas são epífitas. O que essas plantas fazem? Elas vivem sobre outra planta, porque elas, nessa região aqui, elas conseguem obter mais água pela chuva, pelo orvalho. Então, elas são inquilinistas. Elas não estão matando a planta, mas elas estão vivendo sobre a planta para poder ter maior acesso à água. Já as plantas parasitas, elas são diferentes. Elas vivem sobre outras plantas, mas elas furam a planta, ao ponto de que elas chegam no xilema e absorvem. Enquanto que a planta está absorvendo água para ela, essas plantas aqui parasitas, elas estão também tirando da planta água. Já existem plantas que vivem em ambiente que tem pouco nutriente. Essas plantas são chamadas de carnívoras. Por quê? Como o ambiente não tem nutrientes, elas pegam nutriente de insetos. Quando o inseto pousa sobre ela se fecha, joga um líquido que dissolve o inseto e vai absorvendo ali os nutrientes dos insetos. Essas formas aqui de sobreviver, essas adaptações, é porque essas plantas vivem em ambientes que têm solos pobres. Como ocorre a formação do carboidrato na planta? Nós chamamos de nutrição orgânica. Ela ocorre através da fotossíntese. A fotossíntese vai formar para a planta compostos orgânicos, o açúcar. A fotossíntese ela ocorre dentro do cloroplasto,
e ela precisa da luz solar. Dentro do cloroplasto, você vai ter proteínas, que nós chamamos de fotossistemas, que irão fazer as seguintes reações. A água entra na planta, a molécula de água vai lá para o cloroplasto. Quando chega no cloroplasto, existe uma estrutura chamada de clorofila. Quando a luz solar bate na clorofila, a água é quebrada e libera o oxigênio. Então, o oxigênio que nós respiramos vem da água, quebrada pela clorofila, que é intensivado pela luz solar. Quando libera o oxigênio, os prótons, os hidrogênios, eles se movem ao longo dessas cadeias de proteína e vão transformar e vão converter substâncias em energia, que nós chamamos de ATP, certo? Os cofatores. Esse ATP e essa substância na de pH vai para um ciclo chamado ciclo de Calvin e vão converter o CO2 em compostos de carbono, em nutrientes orgânicos, em açúcar. Então, quando entra água e entra CO2 dentro do cloroplasto, usando a luz solar, a planta libera oxigênio proveniente da água e o composto orgânico, o açúcar, proveniente do CO2. Porém, esse processo que nós chamamos de fotossíntese depende da quantidade de CO2, da quantidade de água e também da luminosidade. Por quê? O CO2 entra para formar o composto orgânico, a água entra para liberar o oxigênio e liberar o cofator, que vai formar essa energia, e a luminosidade que irá afetar e que irá fazer com que as reações ocorram. Porém, a planta ela responde a estímulos internos e externos. Esses estímulos, essa recepção, ela é feita por fitormônios, hormônios, que irão fazer ou que irão dar uma resposta à planta. Então, veja só, nós temos aqui um quadro resumo desses hormônios. Esses hormônios são sinalizadores que a planta libera para fazer resposta. O primeiro dele é a auxina, é um hormônio que faz o crescimento de alguns órgãos. Faz também a dominância apical. O que é a dominância apical? A planta crescer somente em altura e também ocorre a manutenção de folhas e frutos. Já o hormônio chamado de ácido abscísico, ele promove a dormência da semente. O que quer dizer isso? As sementes ficam sem germinar por muito tempo. E também o fechamento do estômago. Se fecha o estômago, evita a perda de água. Então, esse hormônio aqui, ácido abscísico, ele é utilizado por plantas principalmente para evitar a perda de água. Já o hormônio citocinina, ele promove a divisão celular. Então, ele promove o crescimento das plantas. Então, esse hormônio citocinina, ele é muito utilizado para que a planta ocorra o crescimento. A giberelina, ele ocorre tanto o crescimento quanto também a dormência das sementes. Mas também é muito importante a giberelina para a formação das flores. Então, o florescimento de algumas plantas só ocorre quando a planta libera a giberelina. Já o hormônio etileno é o único hormônio gasoso. Ele é um gás. Ele é usado para a liberação de folhas, então ele ocorre a queda das folhas. Então, quando as plantas estão liberando ali as folhas, é também uma atuação do etileno junto com o ácido abscísico e ocorre também a maturação dos frutos, quando os frutos se tornam maduros. Um exemplo disso, a banana. A banana, quando ela vai amadurecendo, ela vai liberando etileno. Então, ela também vai amadurecendo outras bananas. A planta, ela responde a fotoperíodos. O que são fotoperíodos? São períodos de luz. Então, a planta ela é controlada pela quantidade de luz liberada. Esses fotoperíodos, eles são recebidos pela planta por umas proteínas que nós chamamos de fitocromo F e fitocromo F. Se a planta recebe grande quantidade de luz durante o dia, ela vai dar uma resposta. Se ela recebe pouca quantidade de luz durante o dia, ela dá outra resposta. Daí, nós separamos as plantas em 3 tipos. Plantas de dia longo, plantas de dia curto e também existem plantas de dia neutro. O que seria uma planta de dia longo? Quando o dia é longo, ou seja, tem muita luz e as noites são curtas, pouca luz, são as plantas que florescem. Essas plantas, que florescem em dias longos, como exemplo aqui o alface, são plantas que precisam de dias que sejam de muita luz e noites muito curtas. Já as plantas de dia curto é diferente. Elas só vão florescer se a quantidade de luz for curta e as noites for longa. Um exemplo, o crisântemo. E existem plantas que não dependem nem de dias longos nem de dias curtos, o feijoeiro.
Então, o feijoeiro não depende da quantidade de luz para formar a flor. Então, voltando, plantas de dia longo são plantas que vão florescer quando os dias forem longos, quando tiverem muita luz. Plantas de dia curto são plantas que só vão florescer quando os dias forem curtos. Plantas que dependem de pouca luz. Esse controle é feito por duas proteínas que nós chamamos de fitocromo. Fitocromo R, fitocromo F. E esse movimento nós chamamos de fotoperiodismo. É os períodos da planta controlado pela luz. E existe também os movimentos. A planta ela reage a determinados movimentos. Quando reage a toque, nós chamamos de natismo. Veja só um exemplo de natismo. As plantas carnívoras, quando o inseto toca, então o toque do inseto na folha faz com que a folha se feche. Então, esse exemplo de planta, que quando você toca ela se fecha, é um exemplo de movimento chamado de natismo. Por que a planta se fecha? Porque quando você toca, quando o animal toca nela, ocorre um desvio da água. Então, consequentemente, a planta ela se movimenta devido a essa locomoção da água. Já as plantas que se locomovem em direção à luz, nós chamamos de fototropismo. Existem plantas que crescem em direção à luz, nós chamamos de fototropismo positivo, e existem plantas que não crescem em direção à luz, que nós chamamos de fototropismo negativo. E as plantas que crescem de acordo com a gravidade, nós chamamos de geotropismo. Então, se você encurvar um vaso e a planta crescer para cima, nós chamamos de geotropismo negativo. Se ela crescer para baixo, nós chamamos de geotropismo positivo. Lembre que a gravidade ela puxa para baixo. Por isso que quando ela cresce, a raiz ela cresce para baixo, nós chamamos de geotropismo positivo, está crescendo em direção à gravidade. Quando é contra a gravidade, crescer para cima, nós chamamos de geotropismo negativo.